que balé adulto morre na praia? O que é morrer na praia? Morrer na praia é a gente desistir. Sim, isso é morrer na praia. É eu ir lá, começar a fazer balé e tal, e de repente, por alguns motivos, eu acabo desistindo. Isso, para mim, Mari, é morrer na praia. Por que isso acontece? Por que bailarinas adultas desistem do balé? Tem alguns pontos nisso, né? A gente vai lá, a gente tem o sonho de fazer balé e tal, começa depois de adulto, ou decide voltar e faz aquele sacrifício, né? Porque é associar ali o horário de trabalho com o horário de escola dos filhos, com o horário de janta, sei lá o que, várias coisas que a gente precisa ali ajustar para conseguir encaixar o balé. E aí, quando finalmente a gente consegue encaixar, vai acontecendo coisas que fazem com que a gente desista. Existem coisas que são externas, fora do nosso controle, e existem muitas coisas que são mais internas dentro do nosso controle. O que eu tô querendo dizer com isso? Coisas externas. Vamos supor que você começou a fazer balé e seu horário lá na escola presencial é de segunda e quarta, das 7 da noite, das 7 às 8 da noite, sim? E de repente seu chefe chega para você e fala: olha, a gente vai entrar num batidão aí tal de trabalho, eu preciso que você fique no trabalho até 7h30. 1 hora a mais, 1h30 a mais. Você vai falar não, né? Vai falar não, tia Ju? Não, né? Você não vai falar não. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar no trabalho um pouco mais, por um período de tempo. O que vai acontecer? Você não vai conseguir ir na aula. O que vai acontecer você não indo na aula? Seu desempenho começa a cair. Quando você volta, você sente que a turma inteira andou e você ficou. Quando a turma inteira anda e eu fico, eu olho e falo, cara, não vou ter condições de correr atrás. Vou parar. Olha. Só que o que eu tenho que ter consciência? Que essa pequena mudança externa que acontece, que está fora do meu controle, ela pode gerar uma situação que faça com que eu não queira mais fazer balé. Por quê? Porque eu vou me sentir atrasada e com dificuldades para acompanhar a turma. Show? Outro motivo é a gente tá lá fazendo aula, tá tudo certo, só que a gente começa a olhar para nossa dança e ver muito defeito. A gente não consegue ver, tem muitas pessoas, muitas, que têm grande dificuldade para ver as pequenas conquistas. A gente precisa treinar o nosso cérebro para ver pequenas conquistas. E aí muitas pessoas não têm essa habilidade de realmente ali, né, conseguir ver os pequenos pontos de melhoria e tudo mais, as pequenas conquistas, e acaba passando por desafios em sala de aula, né, na sua aula ou em casa, enfim, fazendo aula, e acaba desenvolvendo ali uma certa frustração com o seu próprio desempenho e acaba fazendo o quê? Desistindo. Bom, a grande verdade é que se a gente está lá na nossa aula, sim, primeiro, vamos para o meu chefe, sim, meu chefe quer que eu fique 1 hora a mais lá no trabalho. E aí, se o meu chefe quer que eu fique 1 hora a mais lá no trabalho, eu acabo comprometendo o horário da minha aula. Se eu tiver alguém que me apoie, pode ser que eu consiga voltar para a sala de aula, mesmo depois de passar um período longe do balé. Sim? Por quê? Vamos supor que você está numa turma, lá na escola presencial, e você faz lá o seu horário de segunda e quarta, das 7 às 8, e você tem bastante amizade com as meninas, que não são meninas, são mulheres. Sim, eu chamo de meninas, as minhas meninas, que são mulheres, tá? Minhas meninas de 74 anos, a Zezé é minha menina. Então, eu chamo de meninas, mas são mulheres muito parecidas com você, né? Balé adulto. E aí você tem o contato, tem o WhatsApp delas, sim? Participa do grupo ali. E aí você fala, gente, eu vou ter que ficar 15 dias, 1 mês sem ir na aula, porque o meu horário, não sei o que lá. E aí esse grupo tem 2 coisas que ele pode fazer. Falar legal, né? Dependendo do relacionamento que você tem dentro do grupo. Dependendo do grupo. Como esse grupo também pode falar, não, vamos dar um jeito e não sei o quê. Ó, te mando os exercícios, não sei o quê. Entende? Então, mesmo quando é o meu chefe, eu posso participar de um grupo
sim, fazendo as minhas aulas presenciais, eu posso ter um grupo que me apoie. Quando a gente tem esse apoio, por mais que a gente sabe que o desempenho vai cair, a gente volta para a sala de aula. Agora, quando a gente não tem esse apoio, é muito difícil. Cara, para e pensa, gente. Quantas coisas vocês conseguiram fazer absolutamente sozinhas, sem apoio nenhum? Sem apoio nenhum. Você foi lá e fez sem apoio nenhum. Muitas vezes as pessoas nem sabiam o que você estava fazendo, sabe? Sozinha. É muito difícil, né? Normalmente a gente tem apoio. Vocês vêm aqui para a live para quê? Para buscar apoio. Sim? Então, a gente precisa criar esse ambiente de apoio. E aí, quando a gente não tem isso, a gente fica alimentando as nossas frustrações, ou a gente fica cedendo, né, para as prioridades da vida, e a gente vai perdendo e vai desistindo do balé. Uma outra coisa que acontece muito da gente não ter apoio, quem segue as dicas, né? Ah, eu não faço aula de balé presencial ainda, eu só sigo as dicas. E muitas vezes a gente segue ali as dicas e não se envolve. É diferente de vocês que estão aqui na live comentando, né? Vocês comentam, vocês se comunicam, vocês se chamam de marinetes, marinetos, sim? Por quê? Vocês criam ali um ambiente. Então, aqui nos comentários do YouTube, Facebook, mesmo no Instagram, cria-se um ambiente. Então, você se sente, né? Quantas vezes você deixou de vir na live, as pessoas que são fiéis à live, você deixou de vir na live e no outro dia ficou sentindo uma falta de alguma coisa e no outro dia você foi para a live, sim, encontrou o pessoal e falou, nossa, ai, que bom, tô de volta. Quantas vezes? Por quê? Porque a gente cria esse ambiente. Então, se você ainda não faz aula em escola presencial, se você não faz ainda o TBD, pense que, e só consome os conteúdos do YouTube, pense que você precisa se envolver. Se envolver. É esse envolvimento que traz apoio para a gente continuar na jornada, tá? Guardem só isso, que quando a gente não tem apoio, a gente se sente enfraquecida em qualquer coisa que a gente vai fazer, sim? Principalmente no balé adulto. Quando a gente não tem apoio no balé adulto, a gente acaba se sentindo enfraquecida. Por quê? Porque vai passar por desafios. A gente vai passar por desafios. E quando a gente passa por desafios com outras pessoas junto, fica mais fácil. Principalmente se essas outras pessoas forem parecidas com a gente. E aí você pode me falar assim, ai, Mari, mas eu tenho meu professor na sala presencial que me apoia muito. Gente, professor não é apoio. Professor dá feedback. Feedback é correções, sim, é elogios. Isso é feedback. Agora, o apoio que eu tô falando é aquela bailarina que tá ali do seu lado da barra, fazendo o mesmo exercício que você, sofrendo a mesma coisa que você, tentando vencer os próprios medos que você, sabe? Tentando girar uma pirueta a mais, mas com medo de cair. E é desse apoio que eu tô falando. Eu não posso dar apoio para as minhas alunas, porque eu não vivencio a mesma situação que elas vivenciam como iniciantes. Percebe? Então, a gente precisa estar num grupo onde todo mundo está no mesmo barco. Quando todo mundo está no mesmo barco, fazendo os exercícios, vivenciando aquela aula, as coisas ficam muito mais digeríveis para a gente seguir em frente. Show? Entendi que meu professor me dá feedback, meu marido, né, as pessoas que estão em volta de mim vão me dar um apoio, mas é um apoio diferente das bailarinas que vivenciam comigo aquela situação. E aí, quando as pessoas pensam nisso, né, de buscar esse apoio, a gente deve evitar ao máximo de buscar o apoio de pessoas diferentes. Então, criar lá um grupo com as adolescentes, não que eu não tenha que criar, mas não necessariamente vai vir dali a sua força, tá? Uma outra questão. Jamais siga sozinha essa jornada de balé adulto. Jamais. O quanto você puder ter pessoas ao seu lado ali fazendo com você, melhor. Sim, porque vai chegar o dia que você vai desanimar e vai chegar o dia que não vai ter ninguém ali para você trocar ideia. Então, arraste outras bailarinas. Tá pensando em começar agora? Chama sua irmã, chama sua vizinha, chama sua prima, chama aquela pessoa que você sabe que, tipo, cara, nossa, ela também gosta de balé.
chama ela para ela participar da jornada, sim, para assistir as lives, para começar a entender um pouco mais desse mundo, porque aí você ganha aliados do seu lado para a jornada. Show? E aí, uma outra coisa que é muito perigosa são os grupos sem monitoramento. Então, às vezes, você vai lá e participa de um grupo de balé, sei lá, né? Deixa eu pensar. Sei lá, você entra em um determinado grupo lá, sei lá o quê, do canal XYZ, tá? E aí, é só um grupo onde cada um fica falando o que quer. Ninguém tá conduzindo. Quando ninguém conduz, quando não tem monitoramento, os assuntos são dos mais variados, né? E aí a gente acaba, aquele grupo, não que aquele grupo não seja legal, você acaba aprendendo várias coisas, sei lá, tendo contato de várias coisas, mas não é um grupo focado em te dar apoio. É diferente, né? Então, assim, a gente precisa ter um grupo onde, primeiro, as pessoas sejam parecidas. Se você não quer morrer na praia, esteja em um grupo onde as pessoas são parecidas, ou seja, bailarinas adultas, ali de preferência a sua mesma faixa etária, tá? Então, eu tenho 40, então de 30 a 50 é um grupo bacana, você pega ali, né, uma margem. Bailarinas adultas da mesma faixa etária que, de repente, que estejam tendo contato com o mesmo tipo de conteúdo que você tá. Uma coisa super importante para a gente poder finalizar. O que acontece? A Tia Gil colocou o link ali no YouTube, Facebook, no Instagram, tá nos stories, tá? Mais tarde eu coloco de novo, mas tá lá nos stories. O que acontece? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de grupo, vocês acreditam? Mas você tá aqui falando de grupo e não sei o que, né? Mas eu não gosto de grupo quando o grupo não é monitorado. Por quê? Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou prática, eu sou uma pessoa muito prática, muito, mas prática ao extremo. E aí, eu me sinto perdendo tempo. Eu não sei se tem alguém aí prática, assim como eu, que aí fala, cara, eu tô perdendo tempo, sabe? Tipo, você olha lá, tem 30 mensagens de bom dia, aí você quer morrer, né? E aí, o que acontece? Não é desse tipo de grupo que a gente está falando. A gente está falando de um grupo monitorado, onde não tem bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar sobre o que tem que ser falado. Por que é tão legal? Porque muitas vezes, e o que eu vejo, né? Quando eu participo de grupos que são monitorados, que eu participo de vários que são monitorados, é muito direcionado. Às vezes eu tô com uma dúvida de alguma determinada coisa. Lá, tem bastante gente que é prática, não sou só eu, não. E aí chamam vocês de grossa, não chamam? Me chamam de grossa às vezes. Vamos lá, às vezes quase todo dia, né, Tia Ju? Mesmo quando não falam. Brincadeira, Tia Ju. Vamos lá. Mas aí, gente, olha só. Deixa eu ver aqui uma mensagem da Janaína. Já vou ler sua mensagem, Janaína. E aí, o que acontece? Às vezes eu tô lá na dúvida sobre algumas coisas, às vezes eu tô cansada, eu canso também, sabe? E aí, quando você entra no grupo e você desabafa, gente, aí vem um monte de gente falando várias coisas que você não estava vendo. Por quê? Quando a gente está dentro de um problema, a gente está numa caixa, sim, num quarto, com 4 paredes. Você não consegue ver nada, você fica andando assim, ó. Agora, o grupo, ele vê de cima. É como se ele olhasse de lá de cima, visse você naquele quadrado, vê tudo que tá em volta, vê onde tá a porta, vê onde tá isso, e fala, cara, você não tá vendo que ali, assim, assim, assim? E aí você olha e fala assim, cara, eu não tinha percebido isso. Por quê? Porque a gente tá tão dentro dos nossos problemas, das nossas frustrações, das nossas dores, que a gente não consegue enxergar em volta. E o grupo consegue. Sim? Então, se você não quer morrer na praia, participe de algum grupo que tenha bailarinas adultas.